Quando você olha no espelho, você vê a pessoa que você deseja ser ou a pessoa que você foi condicionado a aceitar que é? Como essa imagem reflete as suas escolhas diárias? Como você se vê em tudo isso? Eu quero falar hoje aqui sobre gestão dos pensamentos, sobre as suas emoções, sobre quem você é e como isso tudo pode te levar a lugares diferentes ou te aprisionar dentro de um ambiente que você vai sentir que você não pode, que não é capaz e que não consegue porque você entrou aí na roda dos ratos, né? No ciclo da vida que a gente sente que só está sobrevivendo. Então, se você está com esse problema, eu falo, fique comigo até o final, porque esse vídeo é uma provocação para você que quer sair desse ambiente e não sabe por onde começar. Aqui nele eu vou listar 5 ações simples diárias que você deve fazer e que pode te levar a ter um entendimento diferente do que está acontecendo com você, que já aconteceu comigo algumas vezes. Isso é cíclico também, tá, gente? Você vai perceber que muitas vezes você já se viu nessa situação, você resolveu e tende a voltar para ela, porque nós, como seres humanos, normalmente nós somos, naturalmente, na verdade, nós somos insaciáveis. Aquilo que a gente deseja, a gente vai em direção àquilo e quando a gente conquista aquilo, se você não sabe continuar caminhando, se você não tem uma estruturação para continuar evoluindo, você vai começar a se acomodar e muitas vezes aquilo que você tanto desejou ser tendo, você passa a ficar insatisfeito. Tem algumas pessoas que até se acomodam, mas tem a ver com o ambiente que ela foi criada, mas a grande maioria das pessoas que realmente querem empreender, querem buscar uma evolução de vida, elas não dão conta de ficar muito tempo num lugar ali preso, porque aquilo ali condiciona ela a ser uma pessoa que foi o passado e no futuro ela se enxerga numa condição melhor, mas ela não consegue dar o próximo passo exatamente pelo esse ambiente que ela entrou, pelo esse ambiente que ela construiu e ela não percebeu que o que antes ela desejava, hoje aprisiona ela. O que você precisa aprender é que você é fruto dos seus pensamentos. O que você pensa, você já deve ter ouvido. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoção, emoção gera ação. A sua ação gera uma rotina diária, a sua rotina gera os seus hábitos. Os seus hábitos vão definir quem você está sendo. Em função do que você está fazendo, as pessoas vão olhar para você. O Cleberson está sendo um bom engenheiro, o Cleberson está sendo um bom comunicador, ou o Cleberson está sendo um idiota, ou o Cleberson está sendo um cara desrespeitoso, ou o Cleberson está sendo desagradável, ou o Cleberson está sendo um mau empresário. Então tudo isso tem a ver com aquilo que você está pensando. E o que você está pensando tem a ver com o ambiente que você anda, com as pessoas que você anda, com o que você está lendo, com o que você está ouvindo. Então tudo isso vai contribuir para que você fique no ambiente negativo ou vá para um ambiente mais positivo. Então o que você precisa entender? Se você é o que você faz, você tem que fazer uma desconstrução do que você faz. Você tem que olhar primeiro, fazer uma autorreflexão para tudo que você está fazendo, entender se o que você está fazendo está alinhado com os seus objetivos. Então, o primeiro ponto que você tem que ter é um estabelecimento de quais são os seus objetivos a longo prazo, né? Então, daqui a 10 anos, onde eu quero estar, o que eu estou fazendo? Aquilo que você está fazendo hoje vai levar você a conquistar daqui a 10 anos o que você deseja tanto ter. Porque não faz sentido, né? Se hoje, por exemplo, eu quero daqui a 10 anos estar aposentado ou estar lecionando e estar morando numa casa na praia, o que eu estou fazendo hoje vai propiciar fazer isso? Você deve falar assim, nossa, mas está muito distante o Guilherme está falando de onde eu estou para onde eu vou. Legal, é isso mesmo. Mas você precisa primeiro ter um destino. Se você não tiver um destino, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você vai nadar e de repente você vai perceber que você nadou 100 km para um lado, oposto ao que você deveria estar. Então você está a 200 km de distância do que você tinha que estar, né? Então você tomou o destino errado. Então se você quer realmente sair de onde você está, a primeira coisa você tem que avaliar o que você está fazendo e avaliar mesmo com profundidade e entender se aquilo que você está fazendo é o que você gostaria e você só quer melhorar, ou se você quer olhar para a pessoa que você se tornou e falar assim, eu não gosto dessa pessoa, eu quero ser uma outra pessoa. Então você precisa primeiro ter clareza de para onde você vai e o que você está fazendo hoje. Porque se você tem esse ponto, é o ponto A e o ponto B. Ponto B onde eu vou chegar, ponto A onde eu estou. Para que você vá estabeleça um plano, né? Para que você caia de cabeça e desenhe um plano. Aí esse plano já tem vídeos aí no canal que a gente explica como você pode criar metas e criar um planejamento estruturado com metas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas você precisa destrinchar esse plano, pesquisa aí que você vai estar achando. Eu vou pedir até para o Gabriel aqui, colocar aqui embaixo no vídeo esse link, tá, Gabriel? Coloca aí o link do vídeo que a gente fez, que fala sobre planejamento
planejamento, sobre metas, como estruturar planejamento e metas para você poder estar assistindo também. Mas enfim, depois que você tem esse destino, você vai trabalhar nesse planejamento de meta, nesse estabelecimento, que é o seu item 2, construir isso amparado em quem você é. Você precisa entender quem você é. E com base nessa análise de quem você é, você vai começar a ir em direção àquilo que você está se propondo a fazer. E aí entra na questão do ambiente, né? Na ambiência. Você precisa agora olhar se tudo que você está fazendo, se as pessoas que você está convivendo, se os livros que você está lendo, os áudios igual esse aqui, o vídeo que você está assistindo, eles estão colaborando para que você mude a forma de pensar. Porque os seus pensamentos, eles são imputados pelo que você pelos inputs que você recebe, pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você sente. Então, assim, eu gosto de falar, eu mesmo faço isso com frequência. Se tem coisas que eu acho que eu estou inadequado, às vezes eu acho que eu estou com uma boa comunicação, eu acho que eu me visto bem, eu acho que eu me posiciono bem, mas eu olho o que eu estou fazendo e falo, o que eu estou fazendo não me satisfaz. Por quê? Porque o resultado que eu estou tendo não é o que eu gostaria de ter. Então eu olho o destino que eu estou tomando e falo assim, caramba, mas eu não quero chegar lá. Eu, sei lá, de repente eu não quero ser diretor de uma grande multinacional. Eu fui indo, e aquilo, tudo que eu estou fazendo está me levando para aquele caminho e eu não quero. Eu vivi isso. Eu tive a oportunidade de construir uma carreira corporativa e quando eu percebi que aquilo tudo que eu estava fazendo iria me levar para um destino que eu não queria ter, eu resolvi mudar. E aí, quando eu resolvi mudar, eu tive que olhar o que eu me tornei com base no que eu estava fazendo e precisei revisar. E aí eu comecei a olhar, peraí, se eu não quero mais aquilo, essas pessoas que estão ao meu redor não fazem mais sentido estar. Esse ambiente que eu estou indo não faz mais sentido. Essa escola que eu estou frequentando não é a escola que eu deveria estar frequentando. Esses áudios que eu estou ouvindo não deveriam ser os áudios que eu deveria estar ouvindo. Então eu comecei a reestruturar tudo ao meu redor para começar a ter uma audição, uma visão, um contexto diferente. Então você precisa agora, nesse ponto, pegar esse item 3 que eu estou falando, que é esse ambiente, e fazer uma revisão geral na sua vida, para que você comece a estabelecer um novo canal de comunicação. Porque se você está reclamando que você, por exemplo, não é espiritualizado, não adianta, você não vai se espiritualizar sozinho. Porque se você não é hoje, você é fruto do meio que você está vivendo. Se você não se acha uma pessoa inteligente, você não vai ficar uma pessoa inteligente sozinha, porque você vai está sendo condicionado por esse ambiente que você está hoje. Começa a andar com pessoas mais inteligentes com você. Eu sei que vai ser desgostoso, eu sei que vai ser desconfortável, porque você vai se sentir excluído no primeiro momento. Não pelos outros, mas muitas vezes por você mesmo, porque você não tem a humildade de reconhecer, às vezes, que você não sabe ou que você não está preparado. E quando você faz esse reconhecimento e se coloca à disposição de pessoas que são melhores do que você vai começar a selecionar, porque talvez, quando você faça isso, algumas pessoas te excluam, mas aquelas pessoas que estão te excluindo, você não deveria andar com elas. Já é autoseleção, ela já começa a sair. Ou talvez ela está te dando uma dica que você não te respeita suficientemente para estar estruturado, no mínimo possível, para andar com elas ali. Então você tem que fazer uma autorreflexão, analisar se de repente essa situação eu tenho que ir atrás de outras pessoas que têm o que eu quero, porque essas pessoas aqui, elas têm algumas falhas que eu não valorizo, ou seja, não estão alinhadas com os meus princípios, os meus valores ali, tá tudo bem. Ou ela vai te dar um feedback pelo input que você está recebendo, que você talvez não tenha humildade, talvez você não tenha caráter, talvez você tenha falhado em alguma coisa que aquela pessoa tem de valor e não está tendo associação. Porque não é pelo nível de conhecimento que aquela pessoa vai te excluir. Muitas vezes é pela questão ética, pela questão moral, pela questão social, de convívio, que você precisa se adaptar, precisa se reajustar para poder estar andando. Legal, fez isso, conseguiu, teve o feedback, fez isso, conseguiu mudar o grupo, você vai perceber que ali, a partir do que você começa a ouvir, você vai reprogramar. Agora, eu vou dar uma dica muito importante para você também. Começa a fazer essa reprogramação através de você mesmo falando para você coisas que você ainda não vive. Porque entenda o seguinte, a nossa mente, ela funciona assim, ela tem um input através da visão, através da audição. E quem convive com você mais tempo na sua vida do que você mesmo? Ninguém. Então aquilo que você fala, você também ouve. Então quanto mais você fala algo, mais você ouve. E a mente é um eco. Tudo que você está repetindo aqui e você coloca aqui, ela está ecoando na sua vida.
tempo todo, porque você está agindo em direção àquilo que você acredita. Quando você fala, eu não sou capaz, quando você fala, eu não sou bom, quando você fala, eu não sou bonito, quando você fala, eu não sou inteligente, você só está reforçando o sentimento que você vive aquilo. E aí isso constrói dois pilares importantes aqui, que é a sua autoimagem, que é como eu me vejo em relação ao mundo, e a minha autoestima, que é como eu me sinto em relação a tudo isso que acontece nesse mundo. E isso vai dar o tom e a direção das suas ações. Então, se você quer mudar, comece a exercitar isso. Comece a falar para você coisas que você ainda não vive, tá? Não estou falando para você ser uma pessoa utópica, não. Eu estou falando para você, por exemplo, se você ainda não é um bom leitor, você, quando for falar para uma pessoa, eu estou aqui com o Gabriel, vou falar para o Gabriel, Gabriel, cara, eu não sei ler bem. Gabriel, eu não gosto de ler. Gabriel, eu sou horrível para fazer isso. Olha o que eu estou fortalecendo. Só coisas ruins. E eu estou ouvindo aquilo, afirmando com tanta veemência aquilo que eu estou falando, que eu vou viver aquilo. Eu não vou me transformar. Eu não vou fazer nenhuma modificação interna com a possibilidade de evolução, porque eu estou afirmando para mim que eu sou essa pessoa. Então eu estou falando para o meu subconsciente, fica onde você está. Você quer mudar? Começa a exercitar. Fala, Gabriel, ele está me mandando eu ler um livro. Eu vou falar, Gabriel, cara, legal. Olha, eu ainda não sou bom de leitura, mas eu vou tentar. Eu vou me colocar à disposição de fazer o melhor. Todos os dias, você já começou a implantar na sua mente um si. É possível. E conforme você vai fazendo isso, você vai perceber que de repente em casa você vai falar assim, cara, deixa eu pegar aquele livro para ler. E às vezes você não vai ter a prática, mas você vai se colocar em direção àquilo. Eu gosto sempre de falar o seguinte, olha, nada vem até você, você vai até determinadas coisas. Por quê? Porque mesmo que Deus coloque à disposição ali, você tem que acessar, você tem que ter a ação, o movimento. Você vai, se você gosta muito da Bíblia, leitura, você vai ver, Deus nunca abençoou ninguém que estivesse em movimento. Nunca abençoou ninguém que não estivesse em movimento, que não estivesse em trabalho, executando alguma coisa, fazendo ou indo em direção a alguma coisa, ou buscando alguma bênção. Então, se você acredita que você é capaz, é o primeiro passo. Agora, se você está vivendo algo ruim, algo negativo, talvez seja fruto desse ambiente que você foi criado, mas você não é essa pessoa. Você se tornou resultado das suas ações. E é possível mudar a partir do momento que você entenda esse mecanismo. A ação é simples. Você está agindo assim porque você está se sentindo assim. E você está se sentindo assim porque você tem um monte de informação que às vezes são informações ultrapassadas para aquilo que você quer. O resultado, gente, que você tem, ele é proporcional ao conhecimento que você tem. Então, o resultado que você não tem é pela informação e pelo conhecimento que você ainda não acessou, que você ainda não teve. Então começa a se colocar em direção a buscar isso com maior frequência e você vai perceber que você vai ter uma oportunidade de se reestruturar e conseguir novos resultados, porque você começou a ter clareza. Conhecimento é luz. Quanto mais conhecimento eu tenho, maior minha zona, né? Maior o horizonte, ele fica maior a minha bexiga. Imagina, fazer a lógica da bexiga aqui. O conhecimento, imagina esse copo aqui, ele fosse uma bexiga. E aqui, tá vendo que ele tá cheio de conhecimento? Água. Se eu pego esse copo e encho de água, você concorda que ele vai ficar cheio de água, ou seja, ficar cheio de conhecimento? Então imagina que hoje o meu conhecimento tá aqui e ele tá limitação. E a circunferência é o contato com o mundo. Se esse copo aqui fosse uma bexiga e essa água que fosse o oxigênio, quanto mais oxigênio eu colocasse, maior esse copo iria ficando. Esse oxigênio a gente pode chamar de conhecimento. Então, se esse copo ele fica esférico maior, ele tem uma maior zona de contato com o ar, que é o mundo. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais ar eu boto aqui, maior fica a minha visão com o mundo. Ou seja, mais contato com o mundo, mais clareza eu começo a ter, mais conhecimento eu começo a ter, mais capacidade de fazer boas escolhas eu começo a ter, porque eu começo a ver o que eu não via. Mas tudo isso está com o que você está falando para você e o que você está pensando. Então, se você quer ter resultados diferentes, começa a mudar a sua forma de pensar. E se você está vendo esse vídeo e você está falando para mim agora, ou para você mesmo assim, esse cara está falando uma coisa que até parece que eu posso sair aí mudando quem eu sou.
Triste você estar falando isso para você mesmo, porque sim, é capaz. A nossa mente ela tem uma capacidade muito grande de se reestruturar, chama neuroplasticidade. Se você acredita que você é capaz ou que você não é capaz, você vai estar sempre certo. Se você está falando para você agora que isso que eu estou falando é balela, ou isso que eu estou falando não é fácil, isso que eu estou falando não é possível, você vai estar certo. Porque você acredita fielmente no que você está falando e nada na sua vida vai mudar. Nenhum dos resultados vai mudar porque o seu pensamento não muda. Então, quando você começa a exercitar isso que eu estou falando, você começa a falar as coisas que você acredita, você começa a se colocar em direção àquilo que você está buscando. E quanto mais você repete, mais você se move. E quanto mais você se move, você se cerca de forma intencional de pessoas mais preparadas e adequadas àquele novo ambiente, de ambientes mais adequados àquele novo resultado, e aí você começa a viver um novo resultado, porque você começa a partir disso a ter novas ações. Novas ações levam a novos resultados. Novos resultados levam uma nova vida, um novo hábito, uma nova rotina. Então você precisa trazer isso para o seu dia a dia e começar a fazer uma reestruturação. E aí às vezes tem algumas pegadinhas. O que são as pegadinhas? Você precisa entender também como se estabelece um hábito. Um hábito ele é feito assim, ele é feito de um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Isso cria um hábito. Então, o que é um gatilho? Vou te dar um exemplo. O Cleberson, por exemplo, toda vez que ele chega em casa cansado, ele tranca a porta, bota sua mochila na cadeira, onde ele gosta de botar, ele vai para o quarto, tira as roupas e ele vai direto para o banheiro. E aí quando ele vai para o banheiro, ele toma uma chuveirada, quente assim, vai relaxar. Ali estabeleceu um gatilho de uma rotina, ou seja, a cabeça dele, ao que ele abriu a porta, ele já começou vários processos de um hábito pequeno, mas que a gente pode estabelecer como uma rotina de gatilho. E essa rotina de gatilho, ela vai estabelecer no final uma rotina de recompensa. Após esse gatilho acionado, eu começo a fazer outras coisas. Por exemplo, agora dentro dessa rotina, eu separo as minhas coisas para estudo, pego uma taça de vinho, por exemplo, preparo um pão, boto uma música na TV para tocar, sento e de uma forma bem satisfatória eu me preencho com aquele ambiente, com a música, com o vinho, com a refeição e eu trago para mim essa recompensa. Isso tudo entre gatilho, eu entrei em casa, e recompensa, eu me saciei emocionalmente com tudo aquilo que eu estou colocando na minha agenda, criou um hábito, tá? Então, quando você começa a entender esses hábitos, você começa a mudar. Por exemplo, eu poderia ter uma rotina seguinte, chego em casa, assim que eu chego em casa, eu jogo minha roupa para o canto, jogo outra roupa para outro canto, passo uma ducha em casa lá, tal, sento no sofá e peço um iFood. E aí eu tô reclamando que eu tô gordo, mas é porque eu tenho um hábito que me deixa gordo, porque esse hábito me traz insatisfação. Então, você tem que olhar para o seu dia a dia e entender os seus hábitos, se os seus hábitos eles trazem para você o resultado que você está buscando e através desses mecanismos que eu acabei de colocar para você, você consiga reestruturar entendendo que se eu vou agir com relação a uma recompensa no final, qual é o hábito que eu quero que esteja no meio dessa recompensa? Se a sua recompensa infelizmente ainda vai ser o iFood, mas qual que é o hábito que tem no meio, ou seja, a rotina, que você tem no meio, é um hábito formado por uma rotina que você tem no meio, que está te levando àquele benefício que muitas vezes não está te dando nenhum benefício positivo, nenhuma recompensa positiva. Você pode, por exemplo, ao invés de chegar na sua casa e jogar tudo, você pode chegar na sua casa e começar a treinar, organizar e colocar as coisas de forma organizada na sua casa e as roupas no cesto de roupa suja. Talvez você já vai ter um resultado melhor que é simplesmente ter as roupas organizadas e a casa mais organizada, entendeu? Então você começa a revisar isso com uma frequência e com uma possibilidade de uma reestruturação dos seus pensamentos por conta desses hábitos que você começa a mudar. Mas veja, por que isso começa a mudar? Porque você está escutando esse vídeo, porque você está se colocando à disposição, está aqui comigo nessa aula virtual, entendendo que existe esses mecanismos. Igual isso que você está fazendo, você pode acessar vários outros vídeos aqui no YouTube e está se provocando o tempo todo, está se alimentando com informações boas. Para pensar tudo que você tem nas suas atividades diárias, faça uma observação, uma autoanálise diariamente e traga para a sua vida coisas que vão te levar em direção ao destino que você tanto deseja.
Para de ficar reclamando aquilo que você não tem, porque quando você reclama, você pede de novo aquilo que você já não tem e começa a proclamar aquilo que você quer. Eu quero ser um cara bom em audiovisual, eu quero ser um cara bom em venda de imóveis, eu quero ser um cara bom em retórica, em palestra, em treinamento. Opa, quando você fala, você começa a sentir aquilo, você começa cada vez mais a catalisar aquele pensamento e aquele pensamento começa a fortalecer suas ações, e as suas ações começam a criar os seus resultados. Os resultados criam um novo você. Tá fazendo sentido para você? Se faz sentido para você, coloca aí embaixo para mim assim, Cleps, faz muito sentido. Se não tá fazendo sentido, fala para mim também. Cleps, não tá fazendo sentido porque eu sou assim. Escreve para mim que eu preciso entender o que você tá achando desse vídeo e também entender se faz sentido o que eu tô colocando aqui à disposição. Porque se não fizer sentido, nos próximos vídeos a gente vai revisar. Mas se fizer sentido, eu vou continuar falando para você, vou colocar mais conteúdos sobre esse assunto aqui. E aqui para a gente ir para a fase de conclusão desse tema aqui, eu quero listar para você agora 5 pontos que você, de forma simples, pode adotar e isso vai trazer para você um reajuste total dos seus dias e das suas ações ao ponto de te permitir uma direção bem mais confortável. Vou revisar aqui, não bem mais confortável, mas muito mais adequada àquilo que você quer, porque nem sempre o conforto, corrigindo, o conforto ele é momentâneo. Por quê? Se você quer evoluir, se você estiver na zona de conforto, se você estiver confortável, você não está evoluindo. Você está chegando num ambiente que é o ápice da sua conquista, porque sempre o ápice de uma montanha é sempre o pé da próxima. Entenda isso. Conhecimento é assim. Você nunca pode parar de estar evoluindo. Então, isso que você precisa entender. Então, se o que eu estou falando aqui está te trazendo essa clareza, você está tendo o ápice de determinado ponto, mas ele vai te gerar a oportunidade de ser o pé da próxima montanha para você evoluir. Então, esses 5 itens, eles vão te ajudar a começar a permitir que você veja o que você não estava vendo. O primeiro item é a autoavaliação diária. Igual eu estou fazendo aqui com você, para todos os dias e começa a avaliar diariamente o que você está fazendo, se o que você está fazendo está te levando em direção àquele destino. Se não está levando, que você tem dificuldade, anota, escreve. Nossa, aqui não devia fazer, nossa, aqui não devia fazer, nossa, aqui não devia fazer. Ou isso aqui está certo, isso aqui está certo. Tenha consciência, tá? É uma dificuldade que você vai ter o tempo todo de estar presente. A sua mente está o tempo todo ali trabalhando no backstage, né? Na parte interna da sua mente está trabalhando e você não percebe que a todo tempo ela está fazendo coisa que ela foi programada para fazer e conscientemente você está presente poucas vezes no seu dia. Ou você está no passado ou você está no futuro e poucas vezes você está ali no dia a dia olhando aquilo. Então começa a escrever, começa a ter consciência do que você é com base no que você está fazendo e o que você está vivendo para você fazer essa autorreflexão e se permitir falar, cara, eu preciso mudar disso. Porque não tem como você mudar aquilo que você não sabe que precisa mudar. Você não tem consciência daquilo, então tenha clareza, começa a entender o que você está fazendo e o que você deve mudar. Segundo ponto, educação contínua. Porque você vai olhar para tudo isso que a gente comentou, você fez uma autoavaliação, mas se você não tem uma educação contínua, aprendizado contínuo, você não vai saber onde você está. Então você olha para aquilo, você vai entender a dificuldade. E você tem que pesquisar. Cara, como criar hábitos positivos? Vai lá e cria. Como melhorar a minha comunicação? Eu comunico mal? Eu preciso melhorar a minha comunicação. Como melhorar o meu visual? Você tem que estudar. A partir do momento que você estudou e você se preparou, você vai perceber que você vai começar a ter uma outra visão de tudo aquilo que você está fazendo na autoanálise, porque agora você tem algo muito importante, que são informações novas, conhecimentos novos para serem aplicados. Terceiro ponto. Gestão emocional e espiritual. Você age em função do que você sente. E você sente com base em toda a programação que teve ao longo da sua vida. Uma coisa muito importante é você começar a fazer essa autorreflexão e eu te faço um convite aqui agora. Se você ainda não tem um envolvimento espiritual, se você ainda não está numa igreja, numa comunidade, se você ainda não tem contato com Deus, procura. Você vai ficar surpreso o quanto essa conexão espiritual, um ambiente mais religioso, vai te trazer mais benefício, vai te trazer um envolvimento melhor e mais paciência e um olhar diferenciado para entender algumas coisas que estão acontecendo com você. Então, quando você começa a se permitir ter um contato, ter uma vivência diferenciada com o ambiente espiritual, com Deus, com a fé, com a crença nesses ambientes, com a troca divina de energias para você, muitas vezes também dar significado para as coisas que estão acontecendo na sua vida, você não consegue ver algumas coisas que iriam acontecer de qualquer jeito que você não teria como agir sobre aquilo que aconteceu e por isso muitas vezes você sofre, você não acredita, você negativa a ação que está acontecendo e você trava cada vez mais na sua ação. Então, esse ambiente espiritual, junto com uma interação mais emocional, vai trazer para você um entendimento melhor das
coisas que você está escolhendo, o porquê você está escolhendo e também te permitir, igual eu falei, de educação continuada, estuda também a parte religiosa, a parte espiritual e a inteligência emocional, para você começar a assimilar o porquê você está sentindo determinadas coisas, o porquê você reage de determinado jeito, por que de repente do nada você explode, por que de repente do nada você tem medo e foge, entendeu? Então essas duas áreas, elas são muito importantes para você se aprofundar. Eu não vou fazer esse vídeo específico dessa área, mas vale a pena se aprofundar, quem sabe, né, Gabriel, a gente aí possa pensar e criar uma estrutura, um vídeo para a gente falar também nessa parte de desenvolvimento pessoal que envolva a parte de gestão espiritual e gestão emocional, que é muito importante, independente da área de atuação que você esteja. E o quarto passo é assim, você tendo essa visão desses 3 pontos que está aqui, você precisa voltar e reformular a sua rotina. Você precisa fazer essa revisão que eu acabei de explicar lá atrás. Você precisa fazer essa revisão. Não tem como mudar tendo as mesmas ações. Você precisa botar no papel, pegar esse plano seu, entender seu destino, fazer uma reformulação dessas ações. Dentro dessas ações, você vai estabelecer novas rotinas e essas novas rotinas vão te possibilitar um novo ambiente, vão te possibilitar um novo resultado. Mas você precisa fazer uma reformulação consciente das suas rotinas. Então estabeleça quais são as rotinas que precisam ser alteradas, caia de cabeça, detalhe como você vai fazer isso, crie mecanismos para te defender de você mesmo, né? Porque normalmente a gente está lá repetindo coisas que são confortáveis, hábitos que às vezes são negativos, porque tem benefícios que eles não são duradouros, eles são momentâneos, né? Então às vezes você se satisfaz muito bebendo, ou satisfaz muito indo para balada, ou satisfaz muito, enfim, coisas que são passageiras e esquece que algumas ações elas vão gerar benefícios duradouros a longo prazo e que vale a pena o esforço. Então por isso você precisa ter clareza disso e estabelecer uma revisão dessas suas rotinas. A partir do momento que você fez isso, você tem que estar ali num ciclo constante de revisão desses hábitos. O quinto e último ponto, você tem que estar toda hora autoanalisando os seus hábitos, se os seus hábitos eles são condizentes com os resultados que você está buscando e a partir disso você entra dentro desses hábitos para reformular suas rotinas. Então se você tem o hábito de trabalhar, poxa, então é um hábito positivo, esse hábito ele vai me levar para ter determinado sucesso. Eu tenho o hábito de ler livros, esse hábito positivo vai me levar. Eu tenho o hábito de jogar futebol toda quarta e quinta-feira com os meus amigos. Onde esse futebol vai te levar? É isso mesmo que você está querendo? Se é isso, você que convive com um amigo, que está ali, é o futebol, tá bom, mas às vezes esse futebol toda quarta e quinta, ele poderia ser substituído por uma aula, por um treinamento, por uma faculdade que vai te levar onde você quer. E muitas vezes talvez você esteja falando que você não tem tempo. Ou não, ou às vezes você é uma pessoa que cumpre quase todos os hábitos positivos, mas você tem um hábito de todo final de semana, na sexta-feira você sai para balada, você bebe na sexta, no sábado e no domingo e praticamente todos os dias você chega na sua casa às 6 horas da manhã. Todo o seu final de semana ele é gasto com esse tipo de comportamento e na segunda-feira você está um caco e você reclama que você não tem o resultado que você precisa dentro do trabalho que você faz. Mas talvez você não tenha energia suficiente, talvez sua criatividade foi embora, talvez você está tentando no final de semana compensar alguma outra coisa que não tem nada a ver com o que você está buscando, tá? Que aí é uma análise psicológica que você tem que fazer para tentar entender por que você faz o que você faz, mas isso está prejudicando você ter os seus resultados. Então essa revisão constante dos seus hábitos para permitir você mudar cada uma das suas rotinas, né, os gatilhos das suas rotinas, as recompensas das suas rotinas, é importante que você faça. Então esses 5 pontos aqui são os pontos que vão te ajudar a começar a revisar essas suas ações, os seus pensamentos, né, a criar uma nova estrutura de pensamentos para que no fim você comece a ter novos resultados. Então o vídeo de hoje é sobre isso, reformulação de pensamentos, pensamentos que geram sentimentos, sentimentos que geram emoção, emoção que geram ação, ação que gera o seu hábito que gera os seus resultados, resultados qualifica quem você se tornou. Você quer ser ainda essa pessoa ou quer mudar? Se você quer mudar, então está na hora de você implementar tudo que a gente falou até aqui. Se você gostou desse vídeo, manda esse vídeo agora para aquele amigo que precisa escutar tudo isso que eu falei. E se fez sentido para você, deixa seu comentário, principalmente o ponto
Escuta o que fez mais sentido para você, para a gente saber sempre que a gente está acertando ou errando. Se não fez sentido também, deixa aí e nós vamos procurar nos qualificar cada vez mais para que os vídeos sejam melhores produzidos daqui para frente. Fechou? Vai lá em cima, aciona o sininho para você receber sempre que for postado um novo vídeo aqui e deixa seu like aí no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.